Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos começando mais um programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. E no dia de hoje nós vamos conversar sobre uma parábola de Jesus muito conhecida. Nós vamos estudar um pouco acerca dela e nós vamos descobrir e também convidar você a ser um tipo de terreno. Sei que ficou estranho essa história de terreno, mas nós vamos estudar isso aqui na Palavra de Deus e você vai entender. Vejo você logo depois da vinheta. Já estamos de volta aqui no nosso programa Adoração. Falei que a vinheta seria rápido e nós estamos aqui prontos para estudar a Palavra de Deus. Apesar de que não vamos abrir agora, nesse momento, a Bíblia, ainda assim nós estamos prontos, porque eu quero compartilhar com você algo muito especial que você já pode começar a usar agora para estudar a Bíblia. Não sei se você conhece a nossa amiga Esperança. Digo amiga porque ela já é bem conhecida aqui na Rede Novo Tempo. Ela é a nossa instrutora bíblica virtual. E eu quero apresentá-la um pouquinho para você, para que você possa conhecê-la, se de repente não a conhece, e estudar a Bíblia com ela. Ela é uma instrutora bíblica onde você pode estudar diferentes cursos bíblicos ali. São mais de 20 cursos bíblicos. Tem cursos sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Nós temos agora, recentemente, lançamos um curso sobre vícios. É um curso maravilhoso, com diferentes abordagens para diferentes tipos de vício que pode ajudar aquele que é dependente e aquele que é codependente de um vício. É realmente um estudo bíblico precioso. Você pode fazer ele ali também com a Esperança, além de muitos outros. Como eu falei, são mais de 20. E um detalhe, é grátis, tá? Você não tem que pagar nada por isso e você não precisa nem esperar chegar na sua casa. Você pode começar agora esse curso bíblico aí no seu WhatsApp. Outra coisa importante, outra coisa boa é pelo WhatsApp. Eu sei que você tem o WhatsApp. Tudo que você tem que fazer é salvar o número da Esperança na sua agenda de contatos e começar a conversa com ela. O número é 12982000062. Fácil? 12982000062. Você vai salvar esse número com o nome Esperança. Uma vez que esse número esteja salvo na sua agenda de contatos com o nome Esperança, você vai agora buscar esse contato na sua agenda lá no seu WhatsApp, vai buscar o contato para iniciar uma nova conversa. E você vai simplesmente mandar assim, ó, estudo bíblico. É tudo que você precisa fazer. Mandar a mensagem estudo bíblico. Ela, como sendo um sistema, uma instrutora bíblica virtual, ela vai entender que você quer começar um estudo. E então ela vai lhe dar opções, você vai escolher qual curso bíblico você quer fazer ali e você vai poder então começar a estudar a Bíblia agora mesmo. Um programa de estudos ali, diferentes cursos, todos com certificado. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada interessante para você e eu convido você a que faça esse estudo bíblico, a que aprenda mais com a Esperança e também agora aqui com a gente. E para nós estudarmos agora, nesse momento, eu convido você a que você feche os seus olhos para nós orarmos juntos, pedindo a direção de Deus. Eterno Deus e Pai, muito obrigado porque temos o privilégio e a oportunidade, Deus, de abrir a Tua Palavra e estudá-la. Queremos, Senhor, pedir nesse momento que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, Deus. Te pedimos por Jesus. Amém. Bom, o nosso estudo de hoje, ele vai estar baseado em Lucas, capítulo 8. É uma parábola muito conhecida de Jesus. Jesus conta essa parábola para poder ensinar verdades acerca do reino. E no começo, aqueles que escutam a parábola parecem não entendê-la, mas depois Jesus explica. E aqui, inclusive, eu já faço um pequeno parêntese. Jesus ele ensinava através de parábolas, porque ele pegava exemplos do dia a dia. Ele pegava coisas que as pessoas conheciam, que as pessoas estavam familiarizadas.
e traduzia isso em exemplos simples e importantes lições bíblicas, lições teológicas. Jesus fazia isso constantemente, e nessa parábola, a parábola do semeador não é diferente. Jesus pega algo do dia a dia deles, algo que eles estão acostumados, eles entendiam e era muito comum o exemplo de agricultura, de semear, de colher. Essa é a parábola do semeador. Era algo muito comum do dia a dia deles, então Jesus pega esse exemplo do dia a dia para que eles pudessem compreender. Talvez, se fosse nos dias de hoje, ele usasse exemplos diferentes. Não sei dizer quais, porque isso vai depender do país, isso vai depender do grupo de pessoas. Mas o que importa é que a verdade bíblica, ela precisa ser ensinada de forma simples. Ela precisa ser ensinada de forma direta, de forma objetiva. E meu objetivo aqui hoje é que nós possamos ter esse tipo de aprendizado. Que nós possamos juntos aqui aprender de forma simples, de forma objetiva, de forma direta. As lições que nós podemos encontrar nessa parábola. O versículo de número 4, que é o primeiro versículo, diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Aqui agora então nós temos a parábola. Essa é a parábola. Isso é o que Jesus conta, isso é o que Jesus pega do dia a dia deles para começar a exemplificar, para começar o seu ensinamento, a desenvolver aqui aquilo que ele gostaria de desenvolver. Ele basicamente fala que um semeador saiu, e eu penso que se é um semeador, ele sabe o que está fazendo. Porque essa é a função dele. Ele sabe semear. E ainda ele sabendo o que está fazendo, ainda ele sendo um semeador, ele encontra diferentes tipos de terrenos. As sementes às vezes caem pelo caminho, enquanto ele está fazendo isso daqui, tirando de repente de uma bolsa, de alguma coisa, não sei, eu estou pensando aqui, vai tirando e vai semeando. E no que ele vai fazendo isso, sementes vão caindo. Essas são as sementes do caminho, que não tem profundidade, nada disso. E ali essas sementes elas vão encontrando diferentes tipos de terrenos que nem todos são apropriados, que nem todos permitem o crescimento que se espera, nem todos permitem o crescimento que se deseja. E talvez você esteja se perguntando algo que os discípulos se perguntaram. Vamos ao versículo de número 9. Perdão, ainda no versículo de número 8, eu acho que eu não li a parte final. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Aqui vem a segunda parte que eu não havia lido. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Eu comecei dizendo que Jesus falava em parábolas para que as pessoas pudessem compreender. Jesus acaba de falar a parábola e eles não entenderam. E eles se fizeram uma pergunta que talvez você esteja fazendo. O que tem a ver isso com Deus, com semear, com semente? O que isso tem a ver? Mas Jesus agora aproveita essa oportunidade, essa pergunta para poder explicar. E agora ele começa a fazer as conexões. E agora sim fica claro o que Jesus queria dizer com essa parábola. No versículo de número 10 diz assim, ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E eu sei que agora esse versículo pode ficar um pouco confuso, porque eu dizia, ele falava parábolas para que fosse simples, e agora ele está dizendo que para que vejam, não vejam, e ouvindo, não entendam. Existe um outro contexto aqui, mas basicamente ele fala daqueles que se preocupam com uma teologia mais rebuscada, mais técnica.
E aqui ele traz para as grandes multidões uma compreensão simples, que os outros olham e dizem, isso não faz sentido, isso é simples demais. Eu não consigo nem mesmo entender. Mas isso é apenas um pequeno parêntese para nós entrarmos de fato na mensagem aqui a partir do versículo 11, que é quando Jesus começa a explicação de cada um dos terrenos que ele fala ali que o semeador encontra. No versículo 11, ele diz assim, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então aqui nós já começamos a entender algumas coisas. Esse semeador que sai, uma pessoa com sementes, as sementes que ele vai plantando, que ele vai lançando, é a palavra de Deus. Se nós vamos trazer esse exemplo para um contexto mais atual, para um contexto nosso, a semente é a leitura que eu estou fazendo aqui com você, é a explicação que eu estou fazendo aqui com você. Isso é a semente. Ela está sendo plantada, ela está sendo pelo menos lançada nesse momento. Ainda nessa nossa ilustração mais pessoal, mais direta, eu posso ser o semeador. Eu sou o semeador neste momento, que estou semeando esta mensagem para você. Claro que por intermédio de Deus. Então, se nós temos a palavra sendo dita, a mensagem, se nós temos aqui o semeador, o mensageiro, e do outro lado nós temos você, aquele que recebe a mensagem, quem seria você nessa parábola? Quem seria você nessa ilustração? Agora nós vamos, versículo 12. Ele já falou que era semente, no versículo 11, versículo 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Apenas conectando, nós conectamos aqui com o versículo de número 6. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Então, o versículo de número 12, ele é uma explicação do versículo 6, que ele diz que o semeador semeou à beira do caminho, e agora ele diz, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. O caminho é um lugar superficial, porque no caminho não tem aquelas valas que são feitas para que você possa, os buracos, para que você possa semear, para que você possa plantar. O caminho é um solo que não está preparado para receber, mas que escuta, mas que recebe a semente. Mas sabe, é tudo tão superficial, que é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, que não dá a mínima atenção. O texto diz que o diabo tira dele essa semente. O versículo 6 diz que vem as aves e comem e levam. Vem o vento e leva. Podemos dizer então que é alguém levado pelo vento. Que é alguém que até ouve, né? Até recebe essa semente, mas que não permite que ela entre na vida. Diz assim, legal, bonito, e vai embora. E não dá a menor importância para aquilo que foi dito. Eu não sei quem é você. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quanto você já ouviu da palavra de Deus ao longo da sua vida. E eu também não sei o quanto você já ignorou. Pode ser que você seja alguém que vem ignorando há anos. E ignorando entra por um ouvido e sai pelo outro. E agora você está aqui na TV Novo Tempo ouvindo mais uma mensagem bíblica. Será que não seria esse o momento para você dizer assim, eu acho que eu preciso dar mais atenção a isso? Será que esse não é o momento de você perceber e identificar que, assim como Jesus diz aqui, você é esse terreno? O terreno pelo caminho, que simplesmente escuta e entra em um ouvido e sai pelo outro. Tomara que não seja você. Mas se é você esse tipo de terreno, eu tomara que você perceba. Eu tomara que você entenda e que você tome uma decisão para já não ser mais esse tipo de terreno. E você ser um outro que ainda vamos descobrir
aqui no final do sermão. Avançando um pouco, nós vamos agora para o nosso versículo de número 13. Diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Versículo 7, o versículo 13 é uma explicação do 7. Outra parte caiu versículo 6. Versículo 6, melhor dizendo, parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Então, o versículo 13 explica o versículo 6. Aqui ele diz assim, olha, aquele caiu sobre pedras, ele até se alegra. É um terreno, é um coração, é alguém que até se alegra quando escuta. Fica feliz. Diz assim, cara, é verdade isso. Que mensagem maravilhosa. Que mensagem importante. Que Deus poderoso. Que história bonita. É alguém que não só entra por um ouvido e sai pelo outro, é alguém que permite que essa palavra comece a germinar. Porque ele diz que nasce ainda, ele diz que cresce um pouco, mas seca. Porque não tem raízes, porque não consegue produzir raízes. Pode até ter um pouco de terra, mas é um terreno pedregoso. É um terreno que tem muitas pedras, e a raiz, quando ela começa a querer crescer, quando ela começa a querer se espalhar, quando ela começa a querer ganhar terreno, as pedras impedem, porque a raiz ainda está muito nova, ela não consegue ir rompendo. Quando já são raízes maiores, mais fortes, de uma árvore já grande, talvez ela até consiga romper barreiras mais fortes, mais duras, quem sabe até romper algumas pedras. Mas nós estamos falando de uma semente que está começando a germinar, está começando a crescer. Esse é o terreno pedregoso. Esse é o terreno de pedras. É um coração que permite algo, mas que quando percebe dificuldades diz assim, é melhor não. É melhor não porque a gente gosta muito de algumas coisas e eu não quero mudar. Eu não quero abandonar essas coisas. Então, para que isso não crie raízes e não comece a fazer transformações nessa vida, é melhor não. Melhor abandonar, melhor deixar ir. Que tremenda tragédia. Não sei se você é esse tipo de terreno. Um terreno que se alegra, um terreno que acompanha constantemente a novo tempo ainda, mas nunca permite que se aprofunde de fato a mensagem bíblica. Nunca permite que de fato Deus comece uma transformação. Enquanto você está conectado aqui, enquanto você está assistindo ao programa, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. É profundo até. Você acha que é profundo, mas aqui, por enquanto, é superficial. Quando você desliga a televisão, você volta para a sua vida, para o seu dia a dia, e aquela alegria passa e você esquece. Por isso, inclusive, que nós temos a escola bíblica. Por isso, inclusive, que nós fornecemos estudos bíblicos gratuitos, seja em revista, seja pelo WhatsApp. Porque nós entendemos que quando essa televisão for desligada, você ainda precisa continuar em conexão com Deus. Você precisa ter outros pontos de contato com Ele. E o estudo da Bíblia é essencial nesse processo. Avançando um pouco mais, eu quero ler com você agora o nosso versículo de número 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Então nós temos aqui um terceiro tipo de terreno. É um terceiro tipo de terreno que é o terreno que está no versículo de número 7. O versículo 14 explica o versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E aí vem então o 14, que nós já lemos, mas eu leio novamente. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Entre espinhos, então, é um outro tipo de pessoa. É um outro tipo de terreno.
é um outro tipo de coração. São aqueles que, diferentemente das pedras, até encontram espaço no coração. Até encontram um lugar onde pode fazer raízes. Mas a vida vai sufocando. As lutas vão sufocando. A correria do dia a dia vai sufocando. E você não vai dando tempo para a Bíblia. E você não vai dando tempo para Deus. Você não vai dando tempo para o Senhor. Porque você tem que dedicar tempo ao seu trabalho. Porque você precisa ganhar dinheiro. Porque você precisa dedicar tempo aos seus amigos. Porque você precisa dedicar tempo ao seu hobby, aos seus prazeres, à sua vida. Porque você precisa dedicar tempo à sua família. E veja, nada do que eu falei aqui está errado. Dedicar tempo ao trabalho, ganhar dinheiro, dedicar tempo aos amigos, aos hobbies, dedicar tempo à família. Nada disso é errado. Porém, essas coisas não são prioridade acima de Deus. Esse é o ponto importante. Então, um coração que até está aberto, que até está disposto, mas que quando coloca em uma balança, permite que essas outras coisas comecem a entrar e comecem a sufocar aquilo que a mensagem de Deus está tentando fazer. E você então começa a atribuir, a definir outras prioridades. E você começa então a se esquecer daquilo. Você começa então a abandonar aquilo que um dia você ouviu, aquilo que um dia você aprendeu. Aquilo que está tentando germinar no seu coração. E mais uma vez, eu não sei se você é esta pessoa que permite isso, que vive isso. Sabe, nós não somos inocentes, nós não ignoramos a vida. Eu sei muito bem, você tem as suas lutas, você tem a sua correria do dia a dia, você tem o seu trabalho, tudo aquilo que eu mencionei, nós sabemos que isso existe, que isso é uma realidade. De repente você é uma pessoa que acorda de madrugada para poder ir ao trabalho e que já chega tarde da noite. Eu entendo que existe essa realidade. As nossas vidas são corridas. Mas será que em meio a tudo isso não há uma forma de encontrar tempo para Deus? De encontrar uma forma de falar com Ele, de estudar a palavra de Deus? Eu já falei para você, eu vou repetir de novo, a esperança. Se você está no ônibus, em algum outro lugar, indo, voltando, fazendo alguma outra atividade, em 10 minutos, 5, 10, 15 minutos, você consegue ali, em um momento rápido de concentração, estudar um pouco a Bíblia, ler um texto bíblico. Você consegue dedicar um tempo para orar, em viagem mesmo, de ônibus, de trem, de carro, de bicicleta, não sei. O ponto é que, quando nós começamos a colocar as outras coisas e deixamos a palavra de Deus para trás, essa semente que caiu no coração em um terreno que pode até ser bom, mas que tem muitos espinhos ao redor, esses espinhos vão prejudicando, vão sufocando o desenvolvimento dessa árvore. E essa árvore então não cria raízes, essa árvore então não produz frutos, essa árvore então seca. E essa árvore, depois de seca, ela é abandonada, ela é descartada. É isso que você quer para a sua vida? Descartar a Deus em sua vida? Eu espero que não. E se você se identifica com esse tipo de terreno, por um lado, amém, porque você agora identifica, porque agora você percebe, porque agora você sabe. E o convite é para que você mude, e é para que você seja então o quarto terreno, para que você não seja o terreno do caminho, que entra por aqui e sai por aqui. Para que você não seja o terreno das pedras, que não tem nenhum tipo de espaço para profundizar, para aprofundar. Que você não seja um terreno entre espinhos, que você coloca inúmeras coisas à frente e que não tem como crescer. Mas que você seja o terreno do versículo de número 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Jesus ele usa essa parábola, Jesus ele usa essa ilustração para dizer àqueles que estão ouvindo, para dizer àqueles que estão com ele, que a mensagem ela vai ser espalhada,
que a mensagem ela vai ser divulgada, que a mensagem ela vai ser pregada e que a mensagem vai encontrar diferentes tipos de pessoas, diferentes corações, em diferentes momentos da vida. E a palavra ela pode ser que ela encontre você em um momento que você seja um terreno pedregoso. Que ela encontre você em um momento que você seja o caminho apenas. Ela encontre você de novo em um outro momento cheio de espinhos. E pode ser que ela esteja encontrando você agora como um bom terreno. Mas sabe, nós nunca sabemos quando é a última vez, o último contato. Nós nunca sabemos. Nós não temos essa segurança nas nossas vidas. Por isso, sempre o hoje e o agora é o melhor momento de tomar uma decisão. E que tipo de terreno é você? Que tipo de terreno tem sido você? E agora vem uma outra pergunta: que tipo de terreno você será daqui em diante? Um terreno que vai continuar só ouvindo e ignorando? Ou você vai ser a pessoa que agora vai dar espaço, que vai dar margem, que vai permitir que essa mensagem cresça, floresça, produza frutos? Sabe, uma árvore protege, uma árvore alimenta, uma árvore abriga. Quão bom é estar debaixo de uma árvore grande, frondosa, que produz frutos, que dá sombra, que você pode reunir as pessoas ao redor dela. É isso que Deus quer fazer de você. Deus começa com uma semente plantada no seu coração, para que essa semente ela comece a crescer e ainda como uma planta pequena, uma pequena árvore, talvez ainda não dando frutos, talvez ainda não tendo essa relevância, essa importância que eu falei, mas você vai crescer, mas você vai se desenvolver e você pode se tornar em Deus um sinônimo de fortaleza, uma referência, um abrigo. Mas isso em Deus, se você abrir o seu coração para que o seu coração seja esse bom terreno, que multiplica, que produz, que gera frutos, e que ao gerar frutos, também caem sementes. E agora, sementes em outros corações, que infelizmente alguns serão do caminho, de pedras e espinhos, mas também serão bons corações, que permitirão que essa mensagem entre e que essa mensagem transforme. Mas agora, eu quero falar de uma transformação para você, uma transformação para a sua vida e para o seu coração. Abra o seu coração a Deus. Peça a Ele que você consiga liberar espaço para Ele transformar a sua vida. Para Ele transformar a sua vida hoje, não amanhã. Você quer fazer isso? Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a abrir o seu coração neste momento, para você dizer assim: Senhor, transforma a minha vida. Feche os seus olhos. Vamos juntos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque a Tua Palavra nos ensina de forma simples, de forma didática. Obrigado, Deus, porque agora nós conseguimos identificar essas características e talvez aqui do outro lado alguém consiga se identificar, Deus, e nós pedimos que esses corações sejam corações de bons terrenos, que aceita a Tua Palavra, que aceita a transformação que o Senhor deseja fazer. Nós queremos Te pedir, Deus, em nome de Jesus. Amém.